Transtorno de personalidade narcisista. Você conhece alguém com ele? Será que você sabe identificar? O que é um transtorno? Como lidar com essas pessoas? Bom, acompanhe esse vídeo que você vai ficar por dentro de tudo isso. Primeira coisa que a gente tem que saber, o que é um transtorno de personalidade. Todos nós formamos a nossa personalidade de acordo com nossos exemplos, o meio ambiente, os nossos pais, as coisas que nós vivemos, as coisas que nós acreditamos. Então, tudo isso vai formando como a gente se expressa no mundo. Porém, algumas pessoas têm disfunções, ou seja, têm certos comportamentos, certas atitudes, certas crenças, certos hábitos que fazem com que ela seja uma pessoa disfuncional. Ou seja, uma pessoa que não se encaixa tão bem dentro da sociedade. Por isso ela tem um transtorno de personalidade. E a gente tem que entender o seguinte: a pessoa narcisista, ela vai ter um conjunto de vários comportamentos, de vários fatores que vai determinar que ela tenha personalidade ou transtorno narcisista. Não quer dizer que porque você tem um desses fatores, ou que alguém tenha um fator diferente, que aquela pessoa já se torna uma pessoa narcisista. Até porque, dentro da psicologia, questões como autoestima, amor próprio, são importantes em alguns momentos da nossa relação e para que a gente tome certas decisões. Então, uma coisa não quer dizer que você já tem, mas o conjunto, sim, e a pessoa correta para diagnosticar uma pessoa com personalidade ou com transtorno narcisista é um psicólogo. Então, você vai aprender a identificar, porém, um diagnóstico deve ser dado apenas por um profissional. Então, vamos lá. Primeira coisa é que existe um padrão dentro do comportamento de uma pessoa com esse transtorno de personalidade narcisista. Ela se acha um ser especial, único no mundo, com talentos raros e que o mundo gira ao seu redor. Todas as coisas que acontecem, as tramas, as ações, as atitudes, têm relação com a vida dela. O amor por si mesmo, a autoadmiração e a sua imagem são coisas primordiais. E para manter isso, o narcisista pode abrir mão de uma pessoa que ama, de amizades e de seus próprios valores para alcançar os seus objetivos e manter a sua capacidade de amar a si mesmo e de sua perfeição de imagem intactas. Outra característica muito marcante na personalidade narcisista é a falta de empatia com os demais. Porém, não seja enganado. A pessoa narcisista pode sim ajudar outras pessoas, desde que isso lhe beneficie de alguma forma, que ela seja notada ou admirada pelo que ela está fazendo. Porém, no fundo, demonstra que tem uma carência de admiração. Ela quer se autoafirmar, ela quer que a sua grandiosidade, seus talentos, suas conquistas sejam altamente vistas, notórias e que todos comentem como ela é uma pessoa tão especial e com tantos talentos. No social, ela é uma pessoa aventureira, dinâmica, divertida, educada, um gentleman, uma pessoa que vai chegar e conquistar socialmente o seu espaço. E ela vai querer se relacionar com pessoas do alto escalão, as pessoas mais influentes do grupo, os líderes. Ela vai estar perto dessas pessoas, porque já que ela tem uma mania de grandiosidade, ela normalmente vai querer habitar com essas pessoas e confraternizar com elas. Inclusive, é um ferimento mortal não ser chamada para grandes eventos e não participar de decisões importantes do grupo a qual faz parte. Porém, no lado de relacionamento é um pouco diferente. Quando uma pessoa narcisista ela se encontra com alguém que ela gosta, ela mostra uma certa fragilidade. E ela vai buscar uma pessoa empática, que vai colocar-se no lugar dela. E vai fazer de tudo para ganhar a sua confiança. Como é que uma pessoa narcisista ganha confiança dentro de um relacionamento? Primeiro, ela se torna o parceiro ideal.
os gostos, os lugares, as amizades, ela vai envolvendo de uma forma, porque uma pessoa narcisista ela tem essa capacidade, tem esse dom da palavra. E depois que ela começa a se tornar esse parceiro ideal, começam as falsas promessas. Um conto de fadas, coisas que vão ser maravilhosas. Porém, a pessoa narcisista, dentro de um relacionamento, vai chegar uma hora e as suas inseguranças, a sua carência por admiração vai entrar em ação e isso vai fazer com que ela sabote o seu relacionamento. E possivelmente crie uma relação tóxica. Não é porque ela quer, é porque ela tem esse problema, ela tem esse transtorno de personalidade. Então ela vai envolvendo a pessoa, e depois, para se sentir maior ou para exercer a sua grandeza, ela acaba anulando a outra. Inclusive, menosprezando, com um sentimento muito estranho, certas conquistas de outras pessoas e supervalorizando as conquistas que ela faz. Então, a pessoa narcisista ela tem esse padrão muito forte de comportamento, onde ela precisa, às vezes, humilhar alguém para se sentir superior, se sentir grande. Dentro do relacionamento com a pessoa narcisista, é comum que ela semeie três coisas: insegurança, dúvida e culpa. Insegurança por quê? Porque sempre ela vai estar certa. E talvez, se você não estiver com ela, algumas coisas negativas podem acontecer. É uma crença que ela vai introduzindo na cabeça da pessoa e pode sim gerar uma dependência emocional. E aí a pessoa vai se envolvendo com a pessoa narcisista, às vezes não sabe, não ajuda a pessoa a sair desse transtorno, ela não busca terapia e acaba chegando a um relacionamento tóxico. As dúvidas são justamente se ela vai ficar bem ou não, se acabar esse relacionamento, ela começa a duvidar de coisas que ela fez, porque a pessoa narcisista ela é realmente muito convincente, é muito persuasiva. E a culpa é justamente quando tem alguma situação que acontece, algum problema, com o dom da palavra, a pessoa narcisista consegue fazer com que o outro, que é empático, se coloque no lugar dele e a pessoa acaba sendo vítima novamente. Então, a outra pessoa que está se relacionando com alguém narcisista geralmente sente culpa pelas situações, mesmo que ela não esteja errada. Entre 6 e 7% da população são narcisistas. E os homens têm uma porcentagem maior do que das mulheres em serem narcisistas. Outra pessoa que é narcisista, ela não consegue exercer esse domínio, ela não consegue exercer essa manipulação nos grupos, no relacionamento, no trabalho, etc. Ela acaba se frustrando. E, em geral, a frustração de um narcisista leva ele até o vício em álcool, drogas, compulsões. Então, é um pouco perigoso que a pessoa entre por esse lado e não realize o processo de terapia, buscando trabalhar justamente esses fatores que a tornam uma pessoa tóxica. Não é que ela não pode sair dessa situação nem melhorar, mas com a ajuda correta, ela sim pode buscar essa mudança na vida dela. Não existem hoje remédios, por exemplo, para uma pessoa narcisista, como tem para uma pessoa que está com depressão, que está com ansiedade. Então, realmente vai ser as técnicas de psicoterapia que podem fazer com que ela mude esse cenário e comece a fazer bem as pessoas que se relacionam com ela. Vamos entrar no conto chamado Conto de Narciso. É um mito. Narciso ele é filho de um deus e de uma ninfa. E quando ele nasce, um oráculo, ao ver a criança, faz um alerta e fala assim: olha, o filho de vocês, ele vai ter uma vida muito longa, porém, ele não pode ver o próprio reflexo. E Narciso era um homem muito bonito e todas as mulheres queriam se aproximar dele. Porém, ele tinha uma arrogância, uma soberba muito grande que afastava as suas pretendentes. E uma ninfa chamada Eco se apaixona por ele e, ao ser desprezada, ela roga a deusa Nêmesis que cria uma situação ali
uma lição em Narciso. Então a deusa Nêmesis, ao saber da situação e ao saber da profecia do oráculo, faz com que ele veja seu rosto refletido num rio. E ele ali se apaixona pela sua própria face, pela sua imagem, e existem duas vertentes desse mito. Uma que ele se afoga e a outra que ele fica ali contemplando a imagem, vai definhando e morre ali, preso, admirando a si mesmo. Dentro da psicologia, nós sabemos que existem duas possibilidades para uma pessoa se tornar narcisista. Uma delas é ela passar por algum trauma muito forte na infância, um abandono, alguma coisa que aconteceu e fez com que ela sofresse muito. Então ela cria essa rebeldia, ela cria essa, digamos assim, essa transgressão de regras e passa a achar que ela tem regras, que ela tem direitos, ela começa a fazer suas próprias regras e acha que tem direitos extras além do que a sociedade tem, porque ela é especial, porque ela passou por essa situação. A outra possibilidade é justamente a criança ser idolatrada e não ter limites. Então, desde criança, ela não tem limite, ela faz o que ela quer. Então, ela acredita desde criança que ela tem esse direito e ela quer exercer esse direito de ter mais direitos, vale a redundância, do que as outras pessoas. Se você gostou desse vídeo, se você quer mais conteúdo como esse, se isso foi útil para você, dá um like aqui, compartilha com seus amigos e segue esse canal, ativa as notificações para mais vídeos sobre psicologia, relacionamento, fobia, traumas, ansiedade, tudo relacionado ao que nós estudamos do ser humano.